Ei meninos, tudo jóia? Vamos dar sequência então aos nossos estudos. Para fechar a apostila 2, nós vamos começar falando sobre geomorfologia ainda, mas a parte 2. Vamos focar em estrutura geológica e movimentos geológicos. Bora estudar! Para a gente começar a falar sobre estrutura geológica, a gente tem que ir um pouquinho antes na história. Muitos fatos relativos aos fenômenos naturais, eles foram sendo descobertos e analisados ao longo dos séculos dentro do próprio período histórico do ser humano. No século VI, por exemplo, antes de Cristo, o filósofo grego Pitágoras chegou à conclusão de que a Terra era uma esfera, pois devido à sua curvatura, quando ele percebia os navios que iam desaparecendo ou quando eles iam aparecendo no final do horizonte. Atualmente, existem diversas tecnologias que vão permitir o conhecimento de cada vez mais apurado desses fenômenos naturais e das intervenções humanas sobre o planeta. A primeira coisa que sempre me perguntam é como se sabe, na aula anterior, por exemplo, a gente viu algumas coisas sobre camada da Terra, sobre como é a estrutura geológica da Terra, que hoje nós sabemos que ela é um geóide. Como sabe isso tudo? Muito simples. Aí na mesa de estudo de vocês, façam o seguinte, ou na mesa da cozinha, ou na mesa da sala de jantar, qualquer lugar que vocês estiverem. Vocês vão colocar uma mão sobre a mesa e vão colocar a outra mão bastante afastada, o máximo que vocês conseguirem. Com a mão direita, vocês vão dar um tapa sobre a mesa, bem leve, não precisa ser forte. Vocês vão perceber que a mão esquerda de vocês perceberam esse tapa que vocês deram, esse tapinha de leve. O que acontece? Isso é uma onda sísmica. E através dos sismógrafos, que são aparelhos que conseguem, através da vibração da crosta terrestre, eles sabem que tipo de material, uma vez que cada material emite uma onda sísmica diferente. Então, dentro dos elementos químicos conhecidos, a gente consegue distinguir se tem ferro, se tem níquel, se tem prata, se tem ouro, em determinado local. Parecia muito misterioso, não é mesmo? Como que era essa análise que os cientistas faziam. E na verdade é muito simples, a gente que nunca parou para pensar. Nos terremotos que tiveram nos anos de 2010, 2011, que nós vimos na aula anterior, o Xiansong-Dong, aquele cientista chinês que a gente analisou sobre a teoria dele, que agora é comprovada, ele utilizou desses grandes terremotos para poder comprovar a teoria dele sobre a estrutura interna da Terra. Na aula de hoje a gente vai prestar bastante atenção nisso, mas vamos um pouquinho de histórico sobre como surgiu o nosso planeta. Falar nisso, eu vou deixar na descrição do vídeo outro documentário sobre história geológica do planeta, bem interessante para vocês assistirem. Terra, formação natural. Teoria da deriva continental. Em 1912, o físico e meteorologista alemão Alfred Wegener lançou uma teoria para explicar a formação atual dos continentes, a teoria da deriva continental. Até uns 200 milhões de anos, no período permiano da Era Paleozoica, todos os continentes formavam um único bloco de terras emersas, chamado Pangeia, e um único oceano chamado Pantalassa. No período Triássico da Era Mesozoica, esse único continente começou a fragmentar-se em placas que foram se separando muito lentamente. No período Jurássico da Era Mesozoica, a movimentação das placas que formavam o Gondwana provocou um afastamento, configurando o que hoje chamamos de América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Ainda na Era Mesozoica, no período Cretáceo, começou a formação do Oceano Atlântico. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas são indissociáveis, pois somente ocorre a movimentação das placas porque a crosta é fragmentada. A crosta terrestre está fragmentada em placas rígidas, chamadas placas tectônicas. Cada placa
tem uma porção de terras imersas, continentes, e uma porção de oceano que flutua sobre o manto. Devido às correntes de convecção, cada uma se movimenta lentamente. Os movimentos das placas tectônicas continuam ocorrendo atualmente. Como vimos anteriormente no videozinho que deixei para vocês, a Pangeia ela foi fragmentando-se em pedaços menores. Os atuais continentes que nós temos hoje, que começaram a deslocar-se na superfície terrestre até atingirem as posições que ocupam hoje. Daqui a algum tempo, eu terei uma nova Pangeia? É sempre uma pergunta que surge. Tem sim. Tem alguns vídeos aqui no YouTube mesmo que a gente encontra de como será a Terra daqui 225 milhões de anos. O tempo que demorou para a gente sair da Pangeia para a atual configuração de distribuição dos continentes, como será daqui 225 milhões de anos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um videozinho, um link de vídeo para vocês perceberem como estará daqui a esse tempo. E quais foram os argumentos utilizados pelo Wegener para defender a teoria da deriva continental? Primeiro, foram os argumentos morfológicos. Ele levou em consideração a morfologia. Vamos pensar o seguinte, quando uma placa se choca com a outra, ela cria um novo relevo. Quando ela se afasta uma da outra no movimento de divergência, ela também cria, então ela acaba mudando a morfologia do lugar. E ele foi percebendo que alguns lugares tinham uma morfologia semelhante. Outro ponto foram os fatores geológicos, os tipos de rocha que ele ia encontrando em determinado lugar também eram encontrados centenas de milhares de quilômetros depois. Então ele começou a perceber que, como tem vários tipos de rochas, como que aquelas rochas foram se formando? De que forma? Uma rocha nasceu rocha porque até então era defendido exatamente isso. As coisas eram feitas, estavam prontas, nasceram prontas. Isso é uma teoria cristã. Em momento algum a gente está aqui para negar teorias de fé, tudo bem? Nós vamos defender a teoria da ciência. E para o Wegener era pregado para ele o seguinte, Deus fez assim e pronto. Sem poder nem contestar. E ele sempre contestou. Nós vamos ter também os argumentos paleontológicos. O que é isso? Ele percebia que existiam fósseis de animais muito semelhantes em continentes diferentes. Além de observar também a distribuição das espécies, que nós vamos chamar isso aí de etnobiogeografia. Uma coisinha que a gente vai aprender agora no próximo bimestre. E além dos fatores paleoclimáticos, porque ele percebia que o clima da Terra ele mudava de 30 em 30, 40 em 40 anos. E ele foi analisando que em alguns locais o clima tinha uma predominância durante mais tempo. Então ele foi percebendo que tinha fissuras nas rochas, marcas que eram deixadas por algum tipo de manifestação climática, que não ocorria no tempo em que ele estava. Então ele começava a levar todas essas considerações e ele foi criando teorias até chegar à teoria da deriva continental. E o que defende a teoria das placas tectônicas? Essa teoria admite que a zona mais superficial do planeta, que é onde nós estamos, na litosfera, está dividida entre placas litosféricas ou tectônicas. Essas placas elas vão se deslocar numa velocidade bem lenta, bem pequena. Por exemplo, a placa sul-americana e a placa africana elas estão em movimento de divergência. Observem essa imagem. Para vocês terem uma ideia, os cientistas defendem que seja aproximadamente 3 centímetros por ano, quando há um movimento mais assíduo, mais intenso. Então, a média é até menos do que isso.
Então a gente está mais longe do continente africano essa pequena quantidade. A litosfera é uma camada rígida que engloba a totalidade da crosta terrestre e a parte mais superficial e mais rígida da litosfera seria o próprio manto, do próprio manto, aliás. A astenosfera, ela situa-se sobre a litosfera e comportando-se como um fluido que possibilita os movimentos das placas. A gente vai ver daqui a pouquinho, agora a seguir, um vídeo mostrando para vocês como funcionam essas correntes de convecção que fazem as placas se movimentar. Mas tem uma analogia que eu faço, que eu gosto muito, e ela é científica, tá? A casca do ovo está para o ovo como a crosta está para o planeta. Então, quando a gente imagina que a crosta é muito espessa, na verdade, em relação ao tamanho do globo terrestre, ela não é não. Ela está para o nosso planeta como a casca do ovo está para o ovo. Bem pouquinho, né? Ei meninos, tudo já com vocês? Tô morrendo de saudade sim, mas eu vim aqui rapidinho em forma de vídeo para poder ver com vocês se vocês lembram daquilo que eu ensinei. Alguns de vocês foram meus alunos do 6º ano. Então vamos ver se vocês lembram sobre os movimentos tectônicos. Lembra que eu brincava com vocês que nós tínhamos 3 movimentos tectônicos e vocês sempre falavam assim, mas não são 3, você está me mostrando 4. Sim, vamos a um por um. Primeiro nós temos o movimento de convergência. Convergência. Vamos imaginar que as minhas mãos são 2 placas tectônicas e elas estão convergindo. O segundo movimento é a divergência. Divergência. As placas se afastam. Depois eu tenho o movimento transformante. Mas olha só, alguns autores, eu até concordo com eles, não chamam esse movimento de transformante. Pelo seguinte, todos os movimentos causam transformação na crosta terrestre. Então eles não vão chamar ele de transformante. Eu sempre chamo de resvalo. Olha, as placas elas ficam ralando uma nas outras. E nós temos o último movimento, que na verdade ele é um resultado de movimentos. Se eu tenho uma placa muito espessa e outra menos grossa, menos densa, e uma bate com a outra no movimento de convergência, é claro que essa placa vai sobrepor a outra. Então eu terei o movimento de subducção. Vamos lembrar então? Convergência, resvalo, divergência, subducção. Facinho? Vamos lá, bagacinhos. A seguir eu vou deixar algumas atividades para vocês e eu quero que vocês postem para mim as respostas até dia 7, semana que vem, aqui nos comentários do vídeo. Bem, por hoje é só isso. Na semana que vem tem mais conteúdo, a gente fecha o caderno 2, esse segundo caderno desse bimestre, e a gente já vai ter matéria nova. Um beijo no coração de vocês, façam as atividades, fiquem bem e até semana que vem.